Voltamos a apresentar Bandeirada. Estamos de volta com Bandeirada, último bloco do nosso programa, sem perder tempo, porque faltam alguns minutinhos para acabar o programa. Então a gente vai voar para variar, falando dos momentos clássicos. Vamos lá. Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis do esporte a motor. A Tatiana acabou falando dois. Aliás, deixa eu fazer uma brincadeira com o octeto. Elas falam que tiveram sorte de ver, né? Alonso, o Raikkonen, o Rosberg, o Button, que são os pilotos favoritos dela. Tem. Eu não lembro um dos nomes, mas tem outros 3 nomes. Um foi campeão também, que é o Jacques Villeneuve, que é ídolo da Ludmilla, que é a irmã da Tatiana. Até outros 2 são muito ruins, tá? Mark Webber e Arno Trulli, pelo amor de Deus. Ruins pra caramba. Nosso momento vai relembrar isso já com pilotos aposentados, pilotos que venceram apenas uma vez em determinada categoria. Então, antes que o Carlos e o Eric falem, e peço aos dois que sejam breves também, porque o nosso tempo tá curtinho, eu vou passar aqui qual foi a corrida que eu escolhi para falar desse momento. Grande Prêmio de Valência de 2006 da MotoGP. Campeonato não amalucado. O campeonato foi muito bacana. A gente teve alguns números nesse ano, como por exemplo a vitória do Tony Elias na prova anterior em Portugal, que depois uma equipe satélite foi ganhar só em 2016 com o Jack Miller. Então a gente já teve a confusão aí. Era tempos que a Kawasaki andava bem, apesar de ter 2 pilotos. Nós tivemos naquele ano, deixa eu até conferir, acho que foi naquele ano foi a única dobradinha da Ducati. Naquele ano. Quando foi? 2006, acho que foi a única dobradinha 1-2 da Ducati. O Sete de Bernal tinha se machucado e não correria a prova. Ele era o companheiro de equipe do Loris Capirossi. Vou ver só, Ducati com Loris Capirossi e Sete de Bernal, olha a dupla na época. E aí, para a última prova, eles chamaram um cidadão australiano. Alex Barros, me perdoa ter que falar dele, mas eu tenho que falar. Troy Bayliss. Já tinha corrido na categoria, estava no Superbike e foi chamado às pressas para correr o GP de Valência. Por que tanto ódio essa treta aí do Troy Cara, Bayliss, tem uma treta feia entre o Bayliss e o Barros. Ele falou aqui no programa, inclusive, ele prefere ver o Satanás com bosta no corpo todo, mas não quer ver o Bayliss pintado de ouro. A coisa foi feia entre eles há uns anos. E o Bayliss ganhou a corrida. O Bayliss ganhou a única prova que ele correu no ano. Vê a situação. Ele venceu a prova. Eu vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Quer ver, ouvintes? Tô vendo aqui, achei. Não, eu já tinha inclusive aqui com as... o Sete de Bernal fez um ano terrível e não teve dobradinha da equipe. Teve dobradinha nessa. O Troy Bayliss venceu a prova com Loris Capirossi em segundo, completando as 30 voltas da prova, 1 segundo atrás. E foi a corrida que decidiu o título, porque o Valentino Rossi caiu no meio da corrida, foi parar em 13º. Com o 3º lugar, o Nick Hayden foi campeão daquela temporada, uma surpresa para muitos. Mas ele tava de Repsol, então podia, né? Ô, Rodrigo, ainda tem mais uma adendo. Ô, Fino, diga. O Bayliss, ele não corria desde o Grande Prêmio do Japão da outra temporada, 2005. Sim. Então, quer dizer, são 16... com mais 6, eram 22, ele tava a 22 corridas sem parado. Sim. Não. Voltou, ganhou. Não, Sim, não, Eric. Foi. O que aconteceu foi o seguinte, em 2005, ele foi substituído na República Tcheca e terminou o ano de 2005, ele foi correr em 2006 pelo Superbike. Ele correu a temporada, foi campeão inclusive do Superbike. Sim. Na época ele foi bicampeão, ele seria tri, mas na época ele foi bi. E aí quando acabou o Superbike ele conseguiu, tava em casa sossegado, a Ducati pegou ele pra correr, ele era piloto da Ducati. E ele ganhou. Não, falei bosta aqui então. E ele ganhou em Valência, foi uma coisa impressionante. Só que depois ele voltou pro Superbike, onde ele conquistaria mais um título e se retiraria em 2015 do campeonato. Sensacional. Tua vez, Eric. Vamos lá então.
essa aqui é meio curiosa, porque, assim, não me foi mencionado se essa única vitória tinha que ser numa categoria específica ou em toda a carreira. Provavelmente vai ser categoria específica, porque o Bayless ganhou categoria específica, categoria específica. A Superbike até dizer chega. O meu caso, meu filho, é uma coisa meio insana, porque ela aconteceu na NASCAR. Sim. Ela aconteceu na NASCAR, ela aconteceu com o carro da Wood Brothers, aconteceu em Daytona. Não em Daytona, NASCAR, não é Daytona de noite não, Daytona de dia, aqui nas primeira temporada. Tipo, como assim? Quem em sã consciência imaginariam um carro da Wood Brothers vencendo em Daytona? Difícil. Ainda mais com... Só se for nos anos 70 da vida, né? Pois é, e de brinde você pergunta quem foi? Um tal de Trevor Bayne. Que nunca disse. Que detalhe, naquele ano ele venceu em Daytona e não participou do campeonato. Ele só venceu em Daytona, né? E você quer mais dessa vitória, Eric? Foi no dia do aniversário dele. Foi a única coisa. Ele que um dia foi chamado de sucessor do Mark Martin. Só ganhou uma corrida na vida. Tá. Sonha. Coitado, não Tudo chega... bem, ganhou uma outra coisa lá na Xfinity, mas, gente... Ele nunca, assim, pra você ter uma ideia aqui da situação, ele só disputou 2 temporadas completas isso na Xfinity. Nossa, na Xfinity só 2 temporadas. Na Xfinity. Na Monster nem pensar. Não, na Monster não. Na Monster ele correu. Na Monster sim. Ele disputou Insistiram um pouco mais na Monster, de 15, 16, 17 pela House, com o carro número 6. Insistiram um pouco mais com ele até trocar pelo Ryan Newman. Carlos, tua vez. Bom, eu vou colocar da Fórmula 1. E da Fórmula 1, cara, tem um compilado de pilotos que venceram uma só. Eu vou colocar rapidinho algumas e vou dar algum destaque. Vamos lá. Jean-Pierre Beltoise, Mônaco 72. Olivier Panis, Mônaco 96. Mônaco 96 é gritaria total. Clássica. Sim. Jean Alesi, Canadá 95. Peter Getting, em 1971, em Monza. Tá, e a tua favorita? A chegada... Eu vou colocar rapidinho aqui do Peter Getting, em 71, em Monza. Os 5 primeiros lugares separados por 1 segundo. Sim, foi uma chegada sensacional nesse... 1/10 foi a menor diferença da história durante um bom tempo. Sim. 1 centésimo, aliás. Outro que... Sim. Outro que teve uma vitória só. Deixa eu lembrar aqui. Caramba, agora me escapou. Tem um outro piloto. Vittorio Brambilla, Áustria 75. Cara, teve assim, de tudo na Fórmula 1. Pastor Maldonado, Barcelona 2012. Cara, eu coloquei aqui um pequeno compilado de alguns pilotos, sejam eles folclórico por trapalhadas, eternas promessas que acabaram conseguindo apenas uma vitória, entre outros que, no caso, correram. Sim. Vale a zoeira? Qual que era o número do carro do Maldonado quando ele venceu essa corrida? 18. Deixa eu me lembrar aqui. 13? 18, animal. 18, é verdade. 18. Melhor número da carreira, da história. Meu Deus. E Rodrigo, só um parênteses. Eu tenho meus motivos pra discordar do 18, mas beleza. Segue o jogo. Tô importando muito pra isso. Ô, Rodrigo, só uma curiosidade que a gente mencionou aqui, eu falei aqui da história da vitória do Trevor Bayne. Aquela foi a primeira vitória da tuberculose. Quem foi o tuberculoso aí? Deus do céu. A primeira vitória da Wood Brothers desde Bristol 2001. E antes disso, olha a sacanagem. Bristol 2001, depois Michigan 91 e depois começa a aparecer mais ou menos anos 87, uma vitória, 83, 82. Quer dizer, pra você ter uma ideia de como é que tava um negócio bem isolado, né? Parece o Salgueiro. A Wood Brothers Vambora então, gente. desde 2001. Vambora então. E os caras vencem Daytona.
Vai vendo, vou logo em Daytona. E outras, assim, referente à primeira e única vitória na Fórmula 1. Jean Alesi, em 95 no Canadá, De novo. venceu porque o carro do Schumacher teve problema naquela prova. Em 95, a Benetton era um carro imbatível. Até o Williams apanhava. Apanhava e detalhe, muito. quando ele cruzou a linha de chegada, ele não chegou no fim da reta, que o carro quebrou. E aquela corrida pela primeira Vitório vez. Brambilla, quando venceu na Áustria, ele foi comemorar, perdeu o controle, bateu e quebrou o nariz do carro. Parabéns. Vamos lá Mas então, quebrou gente. depois pode. Vamos pro. Depois pode. Vamos pras notas. Chegou a hora das notas, então. Vamos pro melhor e pior da semana, começando com 0. O pior do fim de semana. É hora da nota 0. Vamos começar o 0. Bom, o RK você pode pegar qualquer das 24 horas de Spa. Eu pego especificamente a primeira batida, que não sei quem que foi. O carro voou por cima dos pneus, mas ficou todo mundo bem. JR pode pegar qualquer um da curva 16 lá de Hockenheim. Ou você põe o problema não é a curva, o problema é o mimimi que vem depois. Ai, porque não podia ter aquela coisa escorregadia ali. Amigo, ali não é a pista. Ali na pista. Ponto final. Mas vamos lá, minhas notas mesmo. 0 pra dupla da Haas. Os dois pontuaram, mas de novo se tocaram. Cara, na boa, aquilo ali já estão fazendo hora extra já. 2. Pietro Fittipaldi já começa a contar os pontos que tem e ver se dá pra pegar a superlicença, porque acho que é bom ele começar a fazer isso. Newgarden, eu não vou botar o Newgarden como azarado. Ele procurou o azar naquela ultrapassagem, ele tava muito longe do Hunter Hay pra tentar qualquer coisa e acabou jogando fora. Se ele perder o campeonato pela distância de pontos que ele perdeu nessa prova, o Roger Penske trucida ele. E, eu não tenho como não dar nota 0. Não me pergunta de que marca que era, mas pro ônibus que destruiu as luzes de largada de Hockenheim. O ônibus foi passar e não viu a altura. Ele quebrou todo o semáforo na quinta-feira. Isso é uma pergunta para o Luiz Ferro. Ele depois responde pra gente. Eric, tua vez. O vai entender. Deixa, tua vez. Vamos lá então, 0 para Eric von Draxler, aquele animal lá que faz parte do Maneirada, que quando foi dar o resultado, contar a história das 8 horas de Suzuki, deu aqui a treta lá, Esqueceu o piloto. Ele falou que esqueceu o nome do piloto, essa lontra autista, assim falando, foi esquecer o nome de ninguém menos que um tal de Jonathan Rea. Que é só o líder do Superbike, tricampeão com o mando pro tetra. Aí o animal esquece este nome. Parabéns pra você. Pode entrar um 0 pra ele. Pode entrar um 0 pro Rea também, né? Pela presepada que ele fez no Suzuka. Cara, eu apontaria como mais um troféu fala muito, né? O nosso amiguinho, o Luizinho do 44, que viu que ia perder a corrida, que não sei o que lá. Quero abandonar, não quero mais andar com isso aqui não. Quis pegar a bola e levar pra casa, ia perder 2 pontos de bobeira. Não, e isso eu ainda achei o mínimo. O ridículo foi aquele baita texto que ele fez, aquela tese de doutorado que ele fez. Desabafou no Instagram, é coisa de gerro. Mas toda hora que ele perder, ele fizer isso, vai ficar chato pra caralho, né? A ideia é essa. Eu tô cagando pensando, eu não sigo ele no Instagram, velho. E o pior é que ele não precisa disso. Ele não precisa dessas besteiras. Fazer o quê? Agora não conta mais, ele tá lascado. Mostra, ele vê quantos likes tem. Se for, porque não conta mais, ele se lasca. Carlos, tua vez. Certo, vamos lá. Eu não tenho como não colocar 0 pra Haas pela atitude patética mais uma vez. Fica difícil manter o emprego assim, Sr. Kevin, Sr. Roman. Bom, 0 pro Newgarden também pela atitude ridícula. 0 pra Rick Stenhouse Jr., que foi deplorável a atitude. E fora do esporte a motor, pra torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras, que o Palmeiras com um desempenho tão excelente no Campeonato Brasileiro e na Libertadores também, a torcida descendo o pau.
Quando tá no... Imagina então a torcida do CSA. Vai fazer o quê? Vai pôr fogo nos jogadores? Torcida do Avaí? Ó, sério, né? Só aí, vamos lá então, gente. Estamos Rodrigo, apertados. só um adendo aqui. Semana passada eu mencionei o lance do Inter, né? Da torcida do Inter, que fez aquela sacanagem com o molequinho lá. Depois de um tempinho, na semana passada, na verdade, eu vi a cena toda. Aparece a mulher lá no meio do o jogo foi no Beira-Rio. A mulher no estádio lá, começo do Grêmio lá. Lógico que chegaram os torcedores e tal. Aí, quer dizer, aquela treta que eu falei toda, me ignora, mas... querida, você quer ser retardada? Você quer ser uma mula? Quer ser idiota? Seja sozinha. O seu filho não tem nada a ver com o fato de você ser uma retardada. Obrigado, boa noite. Vamos lá então, gente. Estamos correndo porque chegou a hora do 10. Nota 10! Sua vez, Eric. Começa. Cara, 10 pro Vettel porque conseguiu salvar uma corrida da última posição para chegar em segundo. 10 pro Max, que já tá mostrando cada vez mais que deixou a promessa já é realidade, agora é questão de tempo para ele ser campeão. E, bom, sabe que outra coisa que dá pra mencionar num 10 assim, só pela zoeira, o Danny Hamlin que ganhou a corrida ali quietinho no canto dele. Mas Mereceu mesmo. Fez o basicão, mas passou. Mereceu realmente. Carlos. Certo. 10 para Red Bull, pois depois da vitória do Max Verstappen, eles trataram de cutucar um certo Fernando Alonso. Não foi a Red Bull. E o motor de GP2 venceu. Não, pior, a Honda com GP2 vitórias, ou quer dizer, dois GPs vitória. Coisa assim. Não foi a Red Bull, foi a Honda que zoou com a cara do Alonso. A Honda com o motor de GP2. E não somente venceu, como conseguiu P3 com Kvyat, que também merece nota 10. Um desempenho exemplar do menino com poder do vodka. Aliás, que o filhinho dele com a filha do Piquet venha com muita saúde. Já veio, já nasceu. Sim, que já veio até já veio logo depois da corrida praticamente, saiu correndo pra ver o filho nascer. O filho nascer. Não, já nasceu, já tinha nascido antes. E também não tenho como não dar 10 para Robert Kubica, que mesmo conseguindo o P10 como conseguiu, mas é o piloto que conseguiu o ponto da Williams esse ano. Sim. Merece a pausa. E além disso, rapidinho, 10 para Raíssa Leal. Aí você vai falar, quem é a Raíssa Leal? Pra quem se lembra no YouTube algum tempo atrás, lembra da menina que andava no skate vestida de fada? Lá vem. Ela ganhou uma etapa do Mundial de Skate Street nesse final de semana nos Estados Unidos, em Los Angeles, com 11 anos de idade. Pois é, amiguinho, aquela criancinha que você via e falava assim, que coisinha fofa. Alguém foi lá, acreditou nela e falou assim, amiguinha, vem cá. Você gosta disso? Quer levar a sério? A gente te apoia. Pois é. Tá dando resultado. E detalhe, como o ano que vem o skate é evento olímpico, essa criança no alto dos seus 12 anos pode ser que ano que vem esteja representando o país nas Olimpíadas. Boa, hein? Com certeza, vamos ficar aguardando isso, com certeza. Bom, hora da gente encerrar o programa então. Vamos pro encerramento já. Encerrando o programa de hoje, lembrando o calendário da semana seguinte. Semana que vem nós teremos a Fórmula 1 em Hungaroring, teremos MotoGP a volta das férias em Brno, na República Tcheca, NASCAR em Watkins Glen, Truck em Eldora, aí teremos Blancpain GT Asa Series, British GT, WeatherTech em Elkhart Lake, Fórmula 2, Fórmula 3, Mundial de Rally na Finlândia, Super GT em Fuji, FIA Rallycross em Trois-Rivières no Canadá, o MXGP na Bélgica e Porsche GT3 em Estoril. As máquinas vão correr em Estoril, sensacional. Eric, tchau. Tchau. Carlos, tchau.
Valeu, falou, até! Queridos ouvintes, um grande abraço a todos. Semana que vem a gente está de volta. Tchau! Bandeirada.